E aí, amigo torcedor, para você que se liga aqui no canal do Litoral News, o canal líder de audiência no futebol em todo o Brasil, eu sou o Sidão Marinho e tô chegando com as principais informações do Mengão Malvadão, o clube mais amado e mais querido do Brasil. Reviravolta no caso Gabigol. Atacante teve reunião decisiva com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e pode até permanecer para a temporada do ano que vem. Atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, alfinetou Jorge Jesus, que foi multicampeão com o Flamengo na temporada de 2019. E boas notícias para o futebol apresentado pelo técnico Felipe Luiz. Tudo isso você acompanha com a gente a partir de agora aqui no canal da Litoral News. Antes de trazermos as informações para você que se liga com a gente, é claro, eu já conto com o seu joinha, ele é muito importante para o nosso trabalho. Aqui embaixo você deixa o seu like, é o dedinho apontado para cima, você clica nele, deixa o seu joinha. Conto também com a sua inscrição. Aqui no canal da Litoral News, botãozinho inscrever-se bem aqui embaixo, você clica nele, vai se transformar em inscrito e aí ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Você que sempre quer ser avisado de transmissões ao vivo sobre a equipe do Malvadão e, é claro, também sobre os vídeos informativos para você que se liga aqui no canal da Litoral News. Muito se fala sobre a questão Gabriel Barbosa, o Gabigol. Jogador logo depois da final da Copa do Brasil deu aquela declaração dizendo que não permanecerá no Flamengo para a temporada de 2025 e logo depois veio uma informação que ele estava alinhado com a equipe do Cruzeiro. Vamos lá. Desde o momento em que o Gabigol trouxe essa declaração, o torcedor do Flamengo ficou bem chateado. O torcedor do Flamengo não gostou da maneira como o Gabi se portou numa conquista de taça, numa conquista de título. E aí ele foi retirado da lista de relacionados para o jogo contra o Atlético Mineiro, mas tivemos hoje uma reunião decisiva e importantíssima para o futuro entre Gabigol e Flamengo, Flamengo e Gabigol. Marcos Braz, vice-presidente de futebol rubro-negro, teve uma reunião de mais ou menos 30 minutos de duração com o Gabriel Barbosa. E ali eles colocaram alguns assuntos na mesa exatamente para tentar alinhar as coisas para essa reta final que ele tem junto à equipe do Mengão. A gente sabe que existe uma rusga entre a diretoria e o Gabriel, ele até mesmo, o Gabi, postou nas suas redes sociais, no seu canal, um vídeo no dia de ontem, onde no final ali tem uma polêmica, mas não é muito clara, né? Uma polêmica que fica por uma interpretação, dizendo que ele ama o Flamengo, algo assim, né? E possivelmente que os outros não amam a equipe do Mengão. Mas essa reunião foi importante para definir o caminho do Gabriel nessas 5 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem mais 5 jogos pelo Brasileirão e o Gabigol tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro. Ainda não está definido se ele vai ser ou não relacionado para o jogo contra o Cuiabá, que acontece na próxima quarta-feira lá na Arena Pantanal, onde estaremos presentes para acompanhar o Malvadão, ou se ele vai ficar no Rio de Janeiro, vai ficar no CT Jorge lá, o Ninho do Urubu. Mas a tendência é que por conta dessa reunião que já foi realizada, o Gabi volte a ser relacionado pela equipe do Flamengo. E tem um detalhe todo em relação a isso, porque o presidente Rodolfo Landim deu uma declaração recente, numa entrevista, e ele disse que não vê necessidade do Flamengo ampliar a sua proposta de contrato, de renovação, para o Gabigol. Segundo o presidente Rodolfo Landim, ele entende que se o Gabigol confia muito nele, e na visão do Landim a diretoria confia no trabalho do Gabriel Barbosa, ele aceitaria a proposta atual que está na mesa. Sidão, qual é a proposta atual que hoje está na mesa do Gabigol que o Flamengo fez para ele? Uma renovação de contrato por 1 ano, uma temporada, ou seja, até o final de 2025. E além disso, uma valorização financeira no seu salário mensal em 50%. Então o Gabigol ganharia ali mais ou menos R$2.300.000 para continuar sendo jogador do Flamengo na temporada de 2025. Então, para o presidente Rodolfo Landim, o Gabriel Barbosa não se valoriza. O Gabriel Barbosa não acredita nele mesmo, não tem essa autoconfiança. Porque no entendimento do Landim, o que acontece? O Gabi poderia aceitar essa proposta, mostrando seu amor pela equipe do Flamengo, fazer uma grande temporada em 2025, que logo o Flamengo iria renovar o contrato com ele. E agora uma opinião, é algo que eu já tenho dito há muito tempo. Essa proposta está na mesa do Gabigol desde junho deste ano. Se ele de fato quisesse ficar no Flamengo, mostrasse todo esse amor pela equipe rubro-negra, na minha visão, essa é a minha opinião, ele aceitaria esse contrato e teria essa confiança nele mesmo
tem um aumento salarial de 50%. A gente sabe que hoje o Gabi ele recebe um grande salário na equipe do Flamengo, receberia ainda mais do que isso. Então, era a proposta que ele poderia mostrar amor pela camisa do Flamengo. E logo depois disso, surgiu a informação que o Rodolfo Landim já pode incrementar, dentro dessa proposta contratual, um aditivo de renovação automática caso o Gabriel atinja metas dentro da próxima temporada. Isso é, partidas disputadas, gols marcados, títulos conquistados. Esses 3 pontos poderiam dar para o Gabriel uma renovação automática para 2026. Então, meus amigos, se o Gabriel tem essa proposta na mesa, tem essa proposta na mão, se ele quiser ficar no Flamengo, dependeria muito do amor dele, da vontade dele, é claro. Às vezes o jogador não tá se sentindo bem, não tá ali num dia a dia favorável, mas a gente sabe que desde a chegada do Felipe Luiz ele tem ganhado muito espaço. A temporada de 24 foi ruim pra ele durante o trabalho do Tite, mas depois da chegada do Felipe Luiz ele ganhou bastante espaço junto à equipe do Flamengo. Então, ele teria essa proposta na mesa, de 1 ano de contrato, 50% de valorização no salário mensal, iria para mais ou menos 2.300.000, e além disso, poderia ter uma renovação automática, caso ele atingisse as metas estipuladas em contrato. O número de gols, número de jogos mínimo a ser disputado e também taças levantadas com a equipe do Flamengo. A gente sabe que o Flamengo é um time que duela por taças o ano inteiro. Toda temporada o Flamengo quer conquistar alguma coisa. Esse ano conquistou a Copa do Brasil, o próprio Campeonato Estadual, o Campeonato Carioca. Então eu não vejo nem como uma dificuldade muito grande essas renovações, essas condições para uma renovação automática do Gabigol. Mas enfim, ele parece que vai optar pela ida ao Cruzeiro, onde ele receberia 3 milhões de reais mensais e um contrato que poderia ser de 4 temporadas, 4 anos. Claro que lá ele teria uma segurança, né, que nos próximos 4 anos vai ganhar 3 milhões de reais mensais por mês, mas aí pesa muito também a questão da vontade do jogador e do sentimento dele pelo Flamengo. Então quero te ouvir aqui no canal da Litoral News. O chat está aqui embaixo, você deixa sua opinião. Para você, Gabriel Barbosa teria que aceitar essa proposta do Flamengo? Qual a sua visão? Se você fosse Gabigol, aceitaria essa proposta do Flamengo, renovação de 1 ano, com 50% a mais do salário e ainda essa possível renovação automática para a temporada de 2026? Ou então você partiria para outro time? Tem o Santos, tem o Cruzeiro fazendo uma proposta milionária para o Gabigol. E eu tô contando com o seu comentário aqui no canal da Litoral News. Tem um outro detalhe em relação a essa história toda do Gabi, que é a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Ela disse que chegou a fazer um contato com o Gabigol, naquele momento ainda no mês de julho, quando ele estava liberado para assinar um pré-contrato com toda e qualquer equipe do futebol mundial, mas que o Gabi estava pedindo um valor muito alto, que é o que o Cruzeiro está oferecendo para ele, e além disso, ele estava numa demora muito grande na resposta. E isso fez com que o Palmeiras recuasse dentro dessa negociação envolvendo uma possível contratação do Gabriel Barbosa. Flamengo pode ter uma reviravolta, pode ser que o jogador permaneça para a temporada do ano que vem, mas é um caminho um pouco mais difícil, um caminho dificultado, já que ele tem uma proposta muito boa por parte lá do Pedrinho, o grande nome da SAF, da equipe do Cruzeiro. Bem, falamos sobre Gabriel Barbosa, vamos falar também sobre uma declaração do presidente Rodolfo Landim. Cara, eu não consigo entender algumas declarações que o presidente do Flamengo dá na imprensa. Ele foi falar que o Jorge Jesus na temporada de 2019 só conquistou o que conquistou porque, segundo Rodolfo Landim, naquela temporada a disputa era menor. O nível de disputa era menor, era inferior. E que hoje o Jorge Jesus não teria, talvez não tivesse o mesmo sucesso na equipe do Flamengo. Porque ele ia concorrer com as SAFs, tem a SAF do Botafogo, tem a SAF do Atlético Mineiro, tem o Palmeiras no investimento muito forte também. Enfim, tem grandes equipes aí investindo bastante dentro do futebol. Mas, sinceramente, acho que é uma declaração completamente equivocada por parte do presidente Rodolfo Landim. Dizer que o Jorge Jesus, se chegasse ao Flamengo hoje, talvez não conquistasse tudo que conquistou por conta da disputa intensificada das outras equipes que também investem muito bem, na minha visão, chega a ser um desrespeito com o trabalho feito pelo Mister Português em 2019. Eu não tenho a menor dúvida
Jorge Jesus, nas últimas temporadas do futebol brasileiro, foi o principal treinador, foi o cara que fez uma equipe jogar muito bem. O próprio Felipe Luiz, que hoje é o técnico do Flamengo, na entrevista de aposentadoria no ano passado, ele disse que em 2019 os jogadores do Flamengo entravam no campo sabendo que iam vencer, só não sabiam de quanto. E vamos lembrar que naquela ocasião você já tinha um Palmeiras também estruturado na parte financeira, querendo as competições. O Palmeiras tinha vencido o Campeonato Brasileiro anterior de 2018. Palmeiras, ele vem tentando também as suas taças em 2019. Era um dos times que estava brigando com o Flamengo naquela ocasião. A final da Libertadores contra o River Plate foi muito difícil. O Jorge Jesus deu 5-0 no Renato Gaúcho, do Grêmio. Jorge Jesus chegou na equipe do Flamengo e fez história dentro dos pontos corridos. Recorde de pontuação nos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Melhor futebol aplicado nas últimas temporadas foi o futebol do Flamengo de 2019. Sempre que algum time joga melhor, qual é a comparação? Será que esse time joga mais do que o Flamengo de 2019? Isso mostra o tamanho feito do Jorge Jesus na equipe do Flamengo. Ninguém aqui é viúva do Jorge Jesus, ninguém aqui, meu Deus do céu, só o Jorge Jesus pode dar jeito. Não. Eu, por exemplo, para a temporada do ano que vem, tenho uma opinião. Felipe Luiz tem que ser mantido. O presidente que entrar na equipe do Flamengo, seja um Dunche, seja o Bap, seja o Maurício, tem que manter o Felipe Luiz, porque ele é um treinador que está dando resultado e o melhor de tudo. Mesmo com todos os desfalques, está fazendo bonito junto à equipe do Flamengo, está indo bem junto à equipe do Flamengo. Então, na minha visão, a fala, para mim, equivocada do presidente Rodolfo Landim foi um desrespeito com o Jorge Jesus, o treinador do Flamengo em 2019, que hoje está lá no Al Hilal e também faz um bom trabalho na equipe que tem Neymar Júnior como nos seus jogadores. Para finalizar esse vídeo informativo e também opinativo da equipe do Flamengo, trago a importante informação que Nico de la Cruz, deu mais um passo na sua evolução e provavelmente estará à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo contra a equipe do Cuiabá. Ainda não está completamente definido, mas o jogador já voltou ao trabalho no campo, já voltou a treinar junto à equipe do Flamengo e muito provavelmente ele viajará na próxima terça-feira para o centro-oeste do país, onde o Flamengo espera uma grande vitória. Felipe Luiz, por mais que neste momento esteja longe de um possível título brasileiro, ele é um cara que citou na última entrevista coletiva. Ele sabe que precisa ganhar todos os jogos, porque se for derrotado, o cargo dele vai estar em ameaça. E isso é Flamengo, cara. Flamengo é pressão o tempo inteiro. O Jorge Jesus, ele recebia a pressão, matava no peito e saía jogando. Felipe Luiz está recebendo a pressão, tá matando no peito e tá saindo jogando. O Tite não conseguiu fazer isso. Outros treinadores conseguiram fazer isso dentro da equipe do Flamengo. Mesmo com todos os problemas, mesmo com tudo, você tem que matar a pressão no peito e sair jogando. E o Felipe Luiz, ele com o espírito rubro-negro, com a alma do rubro-negro carioca, ele sabe como o Flamengo deve se comportar dentro do gramado. E por isso, ele quer buscar 5 vitórias nesses 5 últimos jogos do Flamengo dentro da temporada. E uma outra informação muito importante também, essa não é para essa temporada, mas do ano que vem. Pedro deu mais um passo na sua recuperação. O jogador já está fazendo trabalho com carga na academia, nesse processo de volta ao futebol, de volta ao Flamengo, depois de um rompimento de ligamento que ele teve na seleção brasileira no mês de setembro. E a grande expectativa é que Pedro possa se recuperar o mais rápido possível e no máximo no mês de maio do ano que vem ele já esteja à disposição. Uma recuperação bem complicada, rompeu o ligamento, então até voltar vai ser bem complicado, mas uma informação muito importante a respeito do Pedro, nosso centroavante, nosso camisa 9, que ainda é o artilheiro do Brasil na temporada de 2024. Tô contando com o seu like, Like aqui embaixo, deixa o joinha, deixa o like, é muito importante aqui para o nosso trabalho. E além disso, conto também com a sua inscrição aqui no canal da Litoral News, botãozinho inscrever-se, você clica nele, se torna inscrito, sininho ativado e, é claro, você sempre receberá as notificações das transmissões ao vivo com a equipe do Flamengo. A Litoral News sempre está com o Flamengo onde quer que o Flamengo esteja, de norte a sul, do continente ao outro, a Litoral News vai atrás do Mengão Malvadão. Na quarta-feira estaremos com o Flamengo em Cuiabá, lá na Arena Pantanal. E, é claro, também para você receber as notificações dos vídeos informativos diários sobre a equipe mais amada e mais querida do Brasil. Um grande abraço, torcedor. Tamo junto!